Bom dia. Nessa manhã de quinta-feira, vamos falar sobre generosidade, a generosidade de Deus, a generosidade do Senhor. Segundo Coríntios, do capítulo 9, alguns versículos, que nos diz assim, ó, de cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. O que é sem constrangimento? Cada um dá conforme o desejo do seu coração. É o conhecimento da palavra, é o conhecimento das escrituras. Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que ensina, aquele que fala a verdade, certo? Aquele que não tira, aquele que não faz uso das escrituras para achar que muitas vezes, certo, tem que usar alguns versículos da Bíblia para querer constrangir ou usar para querer ganhar e se beneficiar em cima de pessoas. Como, por exemplo, esse versículo aqui tem muitos que usam assim, Deus ama quem dá com alegria na hora das ofertas. Não, você dá aquilo que você pode, você dá com alegria, R$ 1, 50 centavos, R$ 2, certo? Tem pessoas que pedem as notas de espécie, 100, 200, sabe? Tem que ser de R$ 100, tem que ser de R$ 200 a oferta. Não, a oferta não é dada o valor, a oferta é dada a quantidade, certo? É aquilo que está no seu coração. A pessoa tem que ser generosa. Jesus Cristo foi generoso, morreu na cruz para nos salvar e deu o melhor com nós. O maná que desceu do céu, o pão que é repartido por todos, a sua vida, o seu amor, as suas escrituras, a sua palavra, os mandamentos, o caminho da salvação para com todos, porque Deus ama todos e o Senhor Jesus Cristo ama todos. Eles não querem que nenhum homem nem uma mulher se perca, que continue no pecado. Então, assim, ame a pessoa com generosidade, porque quem pouco ama, pouco receberá, quem muito ama, muito receberá. Assim, fale a verdade, não minta, seja uma pessoa generosa aos olhos de Deus, certo? Não fuja da verdade, não se desvia da verdade, achando que tem pessoas que usam, você vai ter que dar hoje uma oferta de R$ 100, as ofertas hoje de 100, as ofertas de 200, traz aqui na frente e põe aqui, certo? E na hora da obra, na hora de ver, realmente a pessoa diz, não, mas você não pode dar oferta, você não pode fazer isso, que não existe isso, não dê esmola, não dê nada, certo? Negam Jesus com as obras, falam, mas negam com as obras, certo? Então faz assim, não faça isso, ame Jesus, respeite Jesus. A generosidade da palavra é repartir com as pessoas aquilo que o Senhor repartiu com nós, certo? Que é a verdade. Ensina as pessoas a falar a verdade. Ensina as escrituras, estão aqui na minha mão, está aqui, ó. A generosidade, capítulo 9. Sobre a generosidade. Você tem que ser uma pessoa generosa, tem que ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa amável, ajudar o próximo com amor, com alegria, falar a verdade para as pessoas, não mentir, não perseguir, que isso traz consequência. Não caluniia uma pessoa, não incrimina uma pessoa por nada. Não faça isso. Olha o que está escrito no Salmo 111, olha lá em Salmo 111, 9. Se você tem uma escritura que nem essa minha aqui, você vai ver que eu estou falando a verdade. Você vai ver que eu estou sendo sincero. Ele diz assim, ó, olha só, aquele que dá a semente ao semeador e o pão para comer, vos dará rica sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. O que é isso? É a escritura. É o significado da palavra, é as revelações, é você ensinar a pessoa, fazer a pessoa compreender, certo? Você não mentir, você não querer passar por cima das escrituras, enganar as pessoas, fazer as pessoas, às vezes, acreditar em algo, certo? Fazer as pessoas acreditar às vezes que fazer isso é certo, fazer aquilo outro é certo, que não é, certo? Pessoas muitas vezes são enganadas, às vezes não conhecem muitas escrituras. Tem que ter a generosidade, tem que ter alguém que explique e que fala a verdade, certo? Então assim, ó, não se engane. Aí diz aqui no versículo 12, realmente o serviço desta obra de caridade não só prove as necessidades dos irmãos, mas também uma abundância fonte de ações de graças a Deus. Certo? Falar a verdade.
fazer ações de graças uns para com os outros. É a generosidade. Tem que ser generoso. Deus reparte igual com todos, nós temos que fazer da mesma forma. Jesus não repartiu aqueles pães, aqueles peixes com toda aquela multidão, certo? Quantas vezes? Tem gente que diz, mas seguiam Jesus por causa dos pão, por causa da comida, certo? E hoje em dia é diferente isso? Será que hoje em dia não tem pessoas que perseguem os outros? Será que tem pessoas que não têm medo às vezes de querer achar porque tem um título vão perder? Será que às vezes você não serve a Jesus, não faz as coisas do Senhor, às vezes por medo ou falta de alguma necessidade em sua vida? Medo de ficar sem, medo de perder? Às vezes, ter medo não é ter generosidade, certo? Deus abençoa a pessoa, claro, a pessoa tem direito de ter casa, de carro, de ter tudo o que ela quiser. Agora, me diz uma coisa, é justo você, às vezes, achar que você pode ter as coisas e perseguir os outros, querer falar, querer destruir a vida de uma pessoa? Cuidado, é que nem eu sempre falo, a generosidade, você tem que ser generoso com a sua família, com seus filhos, cuidar cada um da sua família, certo? E respeitar o próximo, sem perseguição, sem falácia, sem nada. O que está escrito aqui no versículo 14, ó? Além disso, eles oram por vós e vos dedicam a mais terna afeição, em vista iminente graça de Deus vos fez. Certo? Porque assim, ó, às vezes você está ali perseguindo a pessoa, está dizendo que a pessoa está mentindo e está orando por você. Para Deus abrir tua mente, para Deus abrir o teu entendimento, para fazer você conhecer melhor as Escrituras, para você ter a alta confiança no Senhor Jesus Cristo e entregar a sua vida a Jesus. Certo? Será que entregar a sua vida a Jesus, você entrega a sua vida a Jesus, mas será que você parou de se entregar para o pecado? Entregar a vida para Jesus é uma coisa, certo? E você parar de entregar a sua vida para o pecado é outra. Certo? Não adianta, tipo assim, dizer, porque eu vou na igreja, porque isso, eu vou na igreja, porque não adianta ir muito na igreja, ou eu vou na igreja sempre, porque não adianta. Não, você tem que ir na igreja por amor. Você tem que ir na igreja por você amar as Escrituras, por você amar Jesus, por você amar Deus, amar os mandamentos. Você não pode ir na igreja em busca de alguma coisa. As portas se abrem para você. As portas do conhecimento, as portas da sabedoria. O teu coração se abre para os frutos do Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo em sua vida com os dons, certo? Porque Jesus ama você. Porque Deus, Ele é generoso, é a generosidade. Se você olhar do capítulo 9, do versículo 1 até o 15, você vai ver que eu estou falando a verdade. Aqui diz assim, ó, tem uma parte que diz assim, ó, o exemplo de vosso zelo tem estimulado a muitos. Certo? Você tem que dar um bom testemunho. E o que é o exemplo? Exemplo é um testemunho, fazer as coisas caprichada. Fazer caprichado para Deus, caprichar para o Senhor Jesus Cristo, para que esse peso não venha cair sobre sua cabeça mais tarde. Então, seja um exemplo. Ame Jesus Cristo, ame sua família, ame seus filhos, ame sua nora, ame seu genro, ame seus netos, suas netas, ame eles. Dê um exemplo de um bom testemunho, certo? Porque é assim, você tem que dar um exemplo para as pessoas ver a tua diferença, para as pessoas saber, olhar para você, que você tem um bom testemunho de verdade, e ser sincero. Não se deixar levar ao engano, que é pecado. Porquanto, aqui diz assim, ó, porquanto estou ciente de vossa boa vontade, que enaldeço para a glória vossa ante os macedônios, dizendo-lhe que a Caia também está pronta desde os anos passados. O exemplo de vosso zelo tem estimulado a muitos, certo? Você pode estar onde você estiver. Você pode estar no meio de quem você estiver. Se você dá um bom testemunho, se você vai dar um bom exemplo, às vezes aquelas pessoas ali que estão na dúvida, que estão às vezes perseguindo um monte de coisa, é o que acontece? Elas, do teu exemplo, do teu testemunho, elas se convertem para o Senhor Jesus Cristo, se convertem para Deus, aceitam Jesus, se batizam e ela e a família dela começam a caminhar no caminho do cristão.
certo? Começam a caminhar no caminho de Jesus Cristo, o caminho que Ele quer para com todos nós, o caminho da verdade e o caminho da vida. Não perca a oportunidade de você seguir a Jesus, de você dar um bom testemunho, de você ser um exemplo na sociedade, um exemplo para as pessoas, amar e respeitar. Certo? Ame as pessoas e respeite as pessoas. Dê um bom testemunho, independente de quem você seja, onde você está, a situação que você está passando. O teu testemunho, certo? Dê um bom testemunho. Não vá atrás de pessoas que ficam falando fofoca, que ficam inventando, que ficam mentindo, porque é algo perigoso. Certo? Dê uma chance a Jesus Cristo, dê uma chance a Deus. Não se prostre estátua de imagem, não peque, sai da idolatria, sai dessas coisas, porque só tem um Pai, Deus, e só tem um Salvador, Jesus Cristo. E não existe outros, não existe outro caminho, não existe outro meio, não existe você querer escapar usando algo, achando que você é uma pessoa assim, extraordinariamente assim, como que eu vou dizer para vocês que nem falo muito, religiosa. Se você se prostra para a imagem de escultura, se você acende vela, se você ora para homens que não é Deus nem Jesus Cristo, certo? Então você tem que parar com isso, você tem que dar um bom testemunho, você tem que dar um bom exemplo, se colocar aos pés de Jesus Cristo, aceitar o Filho de Deus como único e suficiente Salvador, como diz lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Todo aquele que aceitar Jesus e se batizar será salvo, mas aquele que não aceitar Jesus não será salvo. Certo? A salvação é Jesus. Você só vai para o céu através de Jesus Cristo e você não tem outro Salvador. Não existe outro caminho. Deus foi generoso. Ele entregou seu filho. Ele deu o seu filho para morrer na cruz por nós. Certo? Então, assim, não podemos esquecer isso. Certo? Deus tem um filho e o filho tem um pai. Certo? É uma família. Não queira destruir a família de Deus, não queira passar por cima das coisas do Senhor. Ame e respeite a generosidade, porque da mesma forma que Jesus repartiu aquele pão, que sobejou aquele cesto, que todos se saciaram, da mesma forma Ele ama todos nós hoje. Não siga Jesus Cristo por medo, ou por dinheiro, ou por medo de ficar sem alguma coisa, querer extravagançar, querer ser uma pessoa extravagante que não vai dar certo. Siga Jesus, se batize por amor, ame ao Senhor, por amor, vá por amor atrás de Jesus Cristo, não vá por interesse, trabalhe e cuide de sua família, que as portas do conhecimento, da sabedoria para o teu conhecimento vão se abrir. Você tem que acreditar, certo? E quando alguém quiser falar alguma coisa, quando alguém quiser falar algo assim, não dê ouvidos. Peça licença para a pessoa, diz, olha, eu estou ocupado, não tenho tempo agora, tá bom? Depois nós conversamos. E esse depois que nunca chegue na vida de você, tá bom? Que essa pessoa não seja uma pessoa perseguidora, não seja uma pessoa perturbada. Ame teu próximo, tá bom? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, esse dia para você seja abençoado. Se tiver culto hoje na tua cidade, participe, não perca, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe sua vida, abençoe seus filhos, no seu trabalho, na escola, onde é que vocês estejam, se entregue a Jesus, porque Ele é o único e suficiente Salvador para sua vida, tá bom? Porque Ele vai fazer uma entrada triunfal em sua vida, em seu coração. Serás abençoado, cheio de graça e conhecimento, e você vai ver o quão bom e agradável é servir a Jesus Cristo e estar na presença dele e ir nos cultos da igreja, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.